Bom, galera, agora a gente vai implementar a parte de Core Data na nossa aplicação de tasks. E esse aqui vai ser os nossos to-dos, certo? A gente vai criar um model. Eu vou explicar para vocês como criar um model, como criar o arquivo, que vai ser o nosso arquivo de modelo de dados. A gente vai criar o Core Data Stack. Na verdade, eu já tenho esse código pronto. Eu vou copiar e colar e mostrar para vocês, explicar para vocês um pouquinho dele. A gente vai implementar os nossos repositórios novamente, né? A gente vai refatorar os repositórios para que eles, para que a gente possa usar o Core Data. A ideia é que a gente não tenha que modificar quase nada dos nossos view controllers, porque a gente vai estar sempre transformando os dados. E lembrando que a gente tinha o category e o task já como modelos de dados. A gente vai criar agora um task data e um category data, mas a gente não vai usar diretamente essas classes nos view controllers. A gente vai sempre transformar o task data em tasks e o category data em category, porque a ideia é que a UI ela não tenha conhecimento dessa estrutura de dados que é a estrutura de dados do Core Data. Isso porque mais para frente você pode ter uma aplicação que vai crescer e você pode ter outros formatos de dados, outros tipos de dados que seriam, sei lá, JSON, qualquer tipo de dado. E a ideia é que você transforme esse tipo de dado na sua entidade que você usa na sua aplicação. No nosso caso, é qualquer tipo de dado que você tiver e você precisar usar na UI, você vai transformar para task e category, né? E se você tiver outras entidades, você vai criar as entidades também. A gente vai criar algumas categories hard-coded e salvar nesse banco de dados que a gente está criando. E a gente vai fazer uma refatoração. A modelagem ela é o seguinte, a gente vai ter duas entidades, duas tabelas, né, digamos assim, nesse mini banco de dados que é a Core Data. Uma é Task Data, ela vai ter ID, Date, Task Description e um relacionamento para Category. E Category Data, que vai ter um ID, um name, o color, que vai ser do tipo transformable, e eu vou explicar para vocês. E vai ter um relacionamento de um para muitos para as tasks, né? Para task, o nome vai ser tasks. Então, vamos lá, vamos voltar para aqui. Eu já tenho o arquivo tcdata-model-d, que é o arquivo que a gente cria para criar as nossas tabelas, certo? A gente pode ver de algumas formas aqui também, a gente pode ver dessa forma aqui também, que é a forma que se assemelha mais a uma modelagem de dados, né? Mas eu vou tentar, eu vou criar de novo esse arquivo e a gente vai fazer do zero, mas eu não vou usar ele, eu vou usar esse aqui que já está pronto. Então eu vou vir aqui, venho aqui no projeto, botão direito, New, Data Model. A gente vai dar um nome para ele, Innovation Tasks 2, para ter uma versão 2. E aí agora eu tenho um xdata-model-d, que é esse arquivo novo aqui, Innovation Tasks 2. Aqui eu vou criar as entidades. Como é que eu crio as entidades? Aqui eu tenho o botão de Add Entity. Eu vou criar uma entidade. E aqui no lado direito, eu tenho o meu inspector e eu vou dar um nome para elas. Tá? O nome dessa aqui vai ser Tasks, Task Data. Eu podia chamar de Task Entity também. Entity, mas aí depende de você. Tá? Task Data. E aí eu vou criar os campos. Eu tenho o campo ID, que é um UID. Tem o campo Task Description, que é uma string. E tem mais qual? Deixa eu ver aqui. Date Category, né? Date, que é um date. E aí eu tenho o category, que é um relacionamento aqui, mas primeiro eu vou criar o category, tá? Vamos criar o category data então. Nova entidade, category data.
E o category data, ele tem um ID, name e uma cor. E aqui a gente não tem a opção de criar, associar a UI color, né? Então a gente vai associar a um transformable. E eu vou explicar como a gente vai transformar a cor de UI color para o valor que a gente quer colocar aqui, gravar, e depois vice-versa. Agora a gente vai voltar aqui no Task Data e criar o nosso relacionamento, né? Category, que é do tipo Category Data. A gente vai ter que criar um relacionamento inverso também, tá? Então a gente vai vir aqui em Category, vai criar um relacionamento inverso Tasks, que é um task onde o inverso é category. Aqui do lado direito a gente tem que configurar que esse relacionamento aqui é para muitos, certo? Porque por padrão o relacionamento ele é para um, aqui em Task Data no Category. Voltando para o Category Data, clicando em Tasks, eu mudei aqui para Too Many, certo? Você pode também ter regras para quando eu deletar a task, o que acontece com as categories, quando eu deletar uma category, o que acontece com as tasks, mas eu não vou não vou mudar nada aqui. A regra padrão é que quando eu deletar uma task, simplesmente a category iria ficar nula, só que nesse caso aqui a task já vai ser deletada, então no contrário também seria o mesmo. Se eu deletar uma categoria, o relacionamento da categoria na tasks ia ficar nulo. Eu tenho outras, eu posso deletar em cascata, significa que se eu deletar a category, eu vou deletar as tasks também, mas eu vou deixar aqui nullify, certo? Eu não vou usar esse modelo está igual, idêntico a esse modelo que eu estou usando aqui. Eu não vou usar esse modelo aqui, tá? Então eu vou simplesmente deletar esse modelo. Com esse modelo pronto, eu tenho que criar as classes que representam essas duas tabelas. Então, para fazer isso, eu venho aqui em Editor, Create NS Managed Object Subclass. Eu escolho aqui o arquivo de modelo que eu quero, o Data Model. Eu só tenho um, então só vai aparecer um. Next, eu escolho as classes que eu quero, ou as tabelas, entidades que eu quero criar classes para ela. Next de novo, vou selecionar uma pasta, eu tenho a pasta Data Models aqui, eu vou criar e ele vai criar as classes. Ele não colocou aqui dentro do Data Model, eu já tentei entender o porquê, mas deve ser algum bug. Eu simplesmente vou arrastar aqui para dentro de Data Model e aqui ele me criou essas 4 classes, tá? Essa outra classe aqui eu já tinha, eu vou explicar para vocês já já. Então, ele cria sempre 2 tipos de classe. Um que é o nome da sua entidade, né? Task Data, plus Core Data Class, que é uma classe Swift que tem, basicamente, ela estende de NS Managed Object e ela tem uma marcação aqui informando que é um Objective-C Task Data. O Task Data Core Data Properties é uma extensão dessa classe que informa as propriedades, os atributos da minha task. Então, no caso aqui, eu tenho NS Manager Public var Date, ID, Task Description e Category. Vou só mudar aqui a ordem das coisas, tá? E eu tenho um método chamado FetchRequest, que vai retornar todas as tasks que eu tiver no meu banco de dados cadastrado. A mesma coisa, notem aqui que na propriedade aqui, Category, ele tem uma associação aqui para Category Data. E a mesma coisa vai acontecer no Category Data. Eu tenho a classe Core Data Class e tenho Core Data Properties, que tem as mesmas coisas. E aqui eu já tenho que mudar, porque aqui não é Task Data. Aqui é um array de tasks. Então, também vou deixar um optional. Vejam que aqui a color é um NS Object, certo? Ele não é um UI color. Tá. E aqui a gente já tem mais uma classe, que é uma classe chamada Color Attribute. Essa classe, eu criei ela, tá?
Ela é uma classe que estende de Velo e Transformer. Certo? Ela estende dessa classe. E ela implementa 3 métodos. O Allowed Reverse Transformation, que indica que eu permito que ele transforme tanto de YColor para NSObject quanto de NSObject para YColor. E eu tenho o método Transformer de Velo e Reverse Transformer de Velo. O Transformer de Velo, ele vai pegar a cor e vai armazenar ela no NSQueued Archiver, que basicamente é uma classe que vai fazer o encode desse color aqui, que vai tornar possível que eu armazene dentro do Core Data, dentro lá do Category Data, naquele objeto NSObject lá, que é o Category, que é esse aqui. Vai possibilitar que eu armazene aqui, dentro dessa propriedade color, que é um NSObject. E quando eu quiser mostrar na tela, eu tenho que ter de volta o YColor. Como é que eu faço? Eu tenho o Reverse Transformer de Velo aqui, que é o método que vai ser chamado quando eu quiser pegar o dado de lado da tabela da entidade e usar esse dado. Então, eu chamo também o NSQueued, só que, na verdade, é o NSQueued, é difícil essa palavra, NSQueued UnArchiver. Aqui eu estou usando o Archiver, aqui é o UnArchiver para fazer o decode. E eu chamo o método UnArchive Top Level Object with Data, passando o value aqui como um data. Se não der certo, ele vai retornar nulo. Aqui já, eu estou usando um guard, uma cláusula de guard aqui. Esse método, tanto essa classe aqui e esse método, como essa classe aqui e esse método, pode lançar exceção. Então eu uso try com bang aqui, porque eu quero que lance a exceção logo. Talvez isso não seja a melhor opção. A gente talvez tenha que deveria tratar aqui com catch. Mas, a título de exemplo, para não ficar muito complicado, eu estou usando aqui a exclamação para poder lançar a exceção, caso não consiga pegar o dado de volta. E se ele conseguir pegar o color, ele transforma o color em YColor. Tenho mais um passo a fazer aqui, agora que eu tenho o Color Attribute, eu tenho que informar no Core Data que esse meu campo aqui, Color, além dele ser transformable, eu tenho que dizer aqui quem é o transformer dele. Então, eu seto aqui o caminho completo do meu Color Attribute. Então, é projeto.color attribute, que é o nome da classe lá que eu estou usando. Então, innovationtasks.color attribute. Bom, agora com esse modelo aqui em mãos, eu posso fazer o meu repositório, que é o que eu quero modificar, que são essas duas classes aqui, porque eu não quero ter que modificar nada na minha view, nada. Basicamente o que eu vou mudar é talvez alguma forma de instanciar o meu task repository. E eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Então a gente vai ver na próxima aula como modificar isso aqui.